de avaliação do usuário. Então, reduzir a mortalidade, a morbidade perioperatória, minimizar a ansiedade do paciente, né, nesse período perioperatório, redução de custo, né, você evita complicações, né, no período perioperatório, então você reduz os custos. Né. Formação do vínculo entre o anestesiologista e o paciente, né, já que normalmente até essa avaliação o paciente não conhece o anestesiologista, né, diferente da relação com o cirurgião, que já é conhecido. Né. Então, todo paciente encaminhado à cirurgia, né, seja eletiva ou de urgência, né, a menos que ele na urgência, a menos que ele estiver inconsciente, né, ou na eletiva também, a menos que ele estiver inconsciência, deve estar na melhor forma física e mental possível. Então, esses são os objetivos aí na avaliação. Então, na avaliação pré-anestésica, né, cabe uma anamnese, né, sucinta, né, mas bem feita, avaliação e solicitação de exames complementares e revisão do prontuário. Tá? O local onde é feito, no consultório do anestesiologista, né, quando o paciente ele ainda não está internado, então, alguns dias antes da cirurgia, no período próximo da cirurgia, ele faz uma consulta no consultório de anestesiologia, que às vezes fica dentro do hospital mesmo, em alguns casos fica dentro do hospital. Ele pode ser avaliado também dentro do hospital durante o internamento, quando ele é internado previamente, um dia ou dois, previamente a cirurgia, ele pode ser avaliado no próprio quarto. Tá? E em caso de urgência e emergência, né, essa consulta, né, essa avaliação ela pode ser feita no próprio centro cirúrgico. Às vezes não dá tempo de se deslocar até o local para fazer a avaliação. Então, se você fez uma avaliação no centro cirúrgico, ela não está errada. Né? Provavelmente é porque a situação de emergência não é muito. Na anamnese é importante você questionar sobre experiências prévias, né? Se ele já foi anestesiado, se aconteceu algum problema durante a anestesia. Tá? História familiar, doenças hereditárias, más experiências, como eu disse, né? Mas aqui no caso na família, né? Mais experiências prévias na família. Tem que ver o uso de medicamentos e avaliar as comorbidades. Na anamnese ainda nós vamos questionar sobre a existência de transfusões sanguíneas prévias, uso de drogas, né? Um assunto tabu, mas tem que ser investigado e faz muita diferença, né? Na condução da anestesia. No caso das mulheres, idade fértil, né? A possibilidade de gestação, também é importantíssimo avaliar. Nas crianças, avaliar a anamnese de prematuridade, doenças congênitas e também, os pacientes, eu vi alguém falando de alergia. Então, se tem presença de alergias a medicamentos, alergias a alimentos, pacientes atópicos também, isso deve ser avaliado. É para saber se você teve complicações de transformação. O exame físico é importante, né, para se calcular as drogas, né, a dosagem das drogas, o peso e a altura, porque não só peso, né, é importante saber a altura também. A altura também para dimensionar, né, os equipamentos, os dispositivos, como por exemplo a sonda de incubação, né, depende do tamanho, e também para você ter o peso ideal, porque às vezes o paciente é obeso, né,
Então você não pode se basear só pelo peso dele para calcular a dose de dosagem das drogas, né? Você tem que fazer o peso ideal. Estado nutricional, né, do paciente, importantíssimo. Coloração da pele e mucosas. Avaliar, né, como eu falei na aula de aérea, boca, nariz e orofaringe. Sistema respiratório, né, dois orifícios do sistema respiratório e o sistema cardiovascular também. É importante ser feito um exame físico completo. Aqui a gente viu na aula passada, né, mas a gente lembra, tem que lembrar a avaliação dos preditores de aérea difícil, né, incisivos superiores longos, a proeminência dos incisivos, né, anteriores, superiores sobre os inferiores, que aqui o paciente não consegue fazer a protrusão, né, o avanço da mandíbula. A distância entre os dentes incisivos, né, menor do que 3 centímetros quando a boca está completamente fechada. Se a úvula não é visível, né, quando a língua está protuída, né, está para fora, o paciente na posição sentada. O formato do palato, né, quando é muito arqueado, né, quando é muito ogival e estreito. Quando tem pouco espaço mandibular, tá? Aquela distância tireomental, né, menor do que 3 dedos, né, ou menor de 5 centímetros. O pescoço curto e grosso, tá? E quando o paciente tem dificuldades da extensão ou flexão na movimentação do pescoço e da cabeça. Aqui é aquilo que a gente mostrou na passada, só lembrando, né, uma lampate, é sempre bom a gente lembrar. Quando você tem uma lampate 1, que você vê os pilares ganglionianos, a úvula, né, o palato mole, tá? No 2 você só vê a parte superior da úvula, tá? E o palato mole. No 3 você só vê o palato mole, não consegue ver a úvula. E no 4, que é o pior deles, você só vê o palato livre. Na avaliação do sistema cardiovascular, né, você tem que buscar sinais, sintomas de doenças descompensadas, alterações no ritmo cardíaco, que é perceber arritmias, e na pressão arterial e presença de sopros cardíacos. Né. Também deve ver se tem história de angina, dispneia, edema, síncope, né, e sinais de insuficiência cardíaca congestiva também. Aqui, questão curta, né, ele fala que a pressão, né, sanguínea da admissão é o melhor preditor, né, da frequência cardíaca e da pressão arterial também, da resposta com a laringoscopia. Né? Então, se ele já tem uma pressão alterada na admissão, provavelmente isso vai piorar na laringoscopia. Do sistema respiratório, né? Pacientes tabagistas, né? Um fator preventivo negativo, né? Fator preventivo para anestesia, dispneia, tosse, infecção de via aérea decente, vias aéreas superiores decentes, avaliar a tolerância ao exercício, ver se o paciente tem ronco, se tem história de apneia de sono, também é importante. Na ausculta você deve procurar por alterações do volume vesicular, se ele tiver diminuído, né? Presença de cilindros, roncos, né? E excedores. Isso pode indicar dificuldades respiratórias aí no campo operatório. Bom,
deve pedir, solicitar hemograma, com especial atenção aos resultados de recém-nascidos, pacientes com idade superior a 75 anos, idosos, se tem história de malignidade, de tumores malignos, de doença renal, se ele faz uso de anticoagulantes, ou se tem sangramento, história de sangramento e doença hematológica, ficar atento aos dados do hemograma. Aqui, estudos de coagulação, aqueles pacientes que têm química, podem ter complicações, alterações, aqueles pacientes com quimioterapia, pacientes portadores de doença hepática, estudos de coagulação e aqueles que fazem uso de anticoagulantes. Teste de função hepática, aí é óbvio, doença hepática, exposição à hepatite e pacientes subnutridos também, deve avaliar. Eletrólitos, atenção aos resultados de eletrólitos em pacientes renais, nefropatas, diabéticos, aqueles pacientes que usam diurético, digoxina, ou uso de corticosteroides, pacientes com doenças do sistema nervoso central e pacientes com doenças endócrinas. Ureia e creatina, atenção dos idosos, aqueles pacientes cardiopatas, pacientes nefropatas, diabéticos, uso de diurético ou digoxina também, e pacientes com doença do sistema nervoso central. Glicemia. Óbvio, pacientes com diabetes, com corticosteroides que podem alterar a glicemia também, doença do sistema nervoso central e pacientes idosos. Albumina, atenção dos pacientes idosos subnutridos. Radiografia de tórax, pode ser a gente pode avaliar pacientes com doenças cardiovasculares, observar aumento de área cardíaca, sinais de congestão pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC também, aqueles pacientes que têm são enfisematoses, você pode ter uma hiperexudação pulmonar, ou sinais de fibrose pulmonar também, e os pacientes com malignidade também, tumores malignos. Teste de gravidez, aqui a gente quer avaliar uma possível gravidez. Na dúvida, qualquer dúvida que você tiver, de mulher de idade fértil, ele deve solicitar o teste de gravidez. Tipagem sanguínea, isso é importante em idosos, pacientes com disfagia hematológica, e a normalidade da coagulação. São problemas relacionados aí a duras prováveis transfusões de sangue. Eletrocardiograma, está atento nos pacientes idosos, os cardiopatas, pacientes com doença pulmonar crônica, diabéticos, pacientes que usam digoxina e pacientes também neuropatas. Atenção, então, aqui, os principais exames, cirurgias de pequeno porte, em pacientes sem comorbidade. Então, aquele paciente rígido, sem comorbidades e que vai fazer cirurgia de pequeno porte. Menor de 45 anos, não precisa de nenhum exame, para cirurgia ambulatorial. Entre 45 e 54 anos, um eletrocardiograma de sexo, se for paciente do sexo masculino. Entre 55 e 69 anos, pede-se um eletro, hemograma e dosagem de hemograma completo, com dosagem de platina. Maior de 70 anos, eletro, hemogramas com plaquetas, ureia, creatina e glicemia. Se é tabagista, você é obrigado a pedir um eletrocardiograma independente da idade. Professor, mas isso aí no caso seria obrigatoriedade. Por quê? No paciente menor de 45 anos, nada. Não teria problema de solicitar, por exemplo, um eletro e um hemograma. Não, se tem problema solicitar? Porque eu particularmente, eu já fiz cirurgia, e foram solicitados exames. Então,
Aí eu fico nesse contexto, na questão Essas são as diretrizes. Só você ver na prática clínica, eu também, eu peço depende do paciente, né? Na sua idade eu não pediria ecocardiograma, tá? Mas eu peço exames de sangue, né? Que estão fora das diretrizes. E eu também solicito, já passo para a anestesista, apesar de ele não pedir, aí é com a segurança minha, né, como cirurgião, eu sempre peço um coagulograma, porque às vezes você tem surpresas no coagulograma. Às vezes é laboratorista, né, erro de laboratório, aí você pede outro, né, se não se comprar o paciente rígido e tal, tem um coagulograma alterado, o coagulograma é um exame muito laboratório dependente, né, e o cuidado que se toma com a amostra, né, correta. Então, eu peço. Mas isso que você falou é verdade. Você vai ver que na prática, quase toda cirurgia se pede algum exame de sangue e, na dúvida, um eletro. É um paciente muito jovem, abaixo de 40 anos, é difícil pedir, né? A menos que ele tenha alguma história. Professor, quando você pede um exame desse, aí o primeiro vem alterado, aí você pede novamente, aí já vem normal, você pede o terceiro para tirar dúvida? Não, eu confio no segundo. Geralmente eu peço para fazer em outro laboratório. Às vezes a gente fazer uma paciente na prática com uma glicemia de 43, uma mulher grávida. Aí você fala, talvez você já falou, porque se tivesse que dar em conta. Baixa, daí pelo menos passando muito mal. Então, aqui quanto ao jejum, né? Pré-anestésico. Qual é o objetivo, né, do jejum? É reduzir a incidência de regurgitação e vômito e consequente aspiração pulmonar do conteúdo gástrico. Essa é a ideia do jejum. Tá? Aqui são os 10 principais fatores, né, relacionados à aspiração. Cirurgia de emergência, né, você não sabe se fez o jejum adequado, né? Anestesia inadequada, doenças abdominais, obesidade, uso de opioides, né, déficit neurológico, posição de lipotomia, né, aquela lipotomia cirúrgica, né? A via aérea é difícil, né? Dificuldade de intubação também é um fator que predispõe à aspiração. Refluxo, né? Diagnóstico de refluxo gastroesofágico e hernia de hiato. Isso daqui é uma coisa que quase você nunca vê seguido, né? Esse é o guideline, né? São as diretrizes para a comida, né? Comida sólida, comida e líquidos, né? Antes da cirurgia eletiva. Até 8 horas, né? Até 8 horas antes da cirurgia. Você pode comer e tomar líquidos à vontade, tá? Não tem restrição. Jejum, as alterações começariam depois das 8 horas. O que você vê aqui no nosso meio, né? A maioria das orientações anestésicas, dos protocolos hospitalares, que vocês vão ver, é que ele entra em jejum após as 8 horas. Tá? Mas as diretrizes não são assim. Né? As diretrizes mesmo da anestesia não são assim para jejum. Então, a partir de até 8 horas, você pode comer e beber à vontade, sem problema. Depois de 6 horas, só uma refeição leve, né? Por exemplo, torrada e líquidos claros, né? O que são líquidos claros? E isso daqui essas 6 horas, você só serve para pacientes que não têm história de dificuldade, né, de esvaziamento gástrico lento. Se tiver alguma patologia, alguma história que tem uma velocidade de esvaziamento gástrico prejudicada, aí não vale, né? E os pacientes com essas condições, né,
tem risco para o tratamento gástrico demorado, né? Diabetes, obesos mórbidos, grávidas, história de refluxo, se tem cirurgia prévia que reduziu o estômago, né? Pode ser bariátrica ou gastroenteromia, tá? Vias aéreas potencialmente difíceis e também pacientes que usam opioides. Então, esses são os principais tipos de pacientes que têm essa condição, né? E o que são esses líquidos claros, né? Água, né? As bebidas com alto teor de glicose, né? Aqueles isotônicos, né? Drinks esportivos, né? Chá e café, tá? Sempre sem leite, né? Os líquidos que não são claros, né? Ele não confere líquidos claros, então você não pode beber até 8 horas, até 8 horas antes. Isso é líquidos, né? Como suco de polpa, leite, café ou chá com leite, tá? As fórmulas infantis, qualquer bebida com álcool. Tá? Até 4 horas, leite materno, né? Os lactentes pode ser tomado, tá? E nas últimas 2 horas, nem sólidos nem líquidos. Então, em que sentido a ingesta de água interfere na cirurgia? A ingesta de água, como é que ela interfere na cirurgia? Não, aí você pode ter um refluxo. Se for muito próximo, né? Se for aqui abaixo de 6 horas, se você tiver o estômago ainda com muita quantidade de água, aí você pode aspirar. Aquele conteúdo gástrico vai estar aumentado se você tiver um refluxo. Uma grande quantidade em que sentido? 1 litro? Fica difícil de avaliar, porque você tem que confiar no paciente. Então, você estipula que aqui, até 6 horas, você pode tomar líquidos claros, sem problema. Exato. Mas na prática mesmo, o pessoal recomenda no determinado 8 horas. 8 horas. Na prática é isso. Não tem como controlar isso. Mas, para pacientes diabéticos é complicado, entendeu? É lógico que aqui, 2 horas antes, se você tiver que tomar remédios antihipertensivos ou remédios essenciais, né, que possam até alterar o transcorrer da cirurgia, você pode tomar com um pouquinho de água. Mas realmente a prática no Brasil, no nosso meio, é exagerada, né? É 8 horas para todo mundo. Outras medidas, né? Pré-anestésicas, são os inibidores, né? Os pazóis aí, o omeprazol, inibidores da bomba de prótons, né? O pantoprazol, o omeprazol, né? O omeprazol. Antes também, se quiser pegar 2 antiácidos e procinéticos, você pode usar. Aqui para diminuir o pH gástrico e diminuir o tempo de esvaziamento gástrico também. Aqui as medicações pré-anestésicas, né? Você pode utilizar. O objetivo de utilizar medicações pré-anestésicas é reduzir a ansiedade, causar um certo tipo de sedação, né, um certo nível de sedação, e causar amnésia também. Né? Não se lembrar daquela experiência traumatizante do pré-operatório imediato. Também ideia de reduzir secreção de vias aéreas, prevenir respostas a reflexos autonômicos, reduzir o volume gástrico e aumentar o seu pH, como eu disse. Né? Efeito antiemético, né? Para ele não vomitar, e profilaxia de reações alérgicas. Lembrar aqui que alguns pacientes não devem receber essas drogas repressoras, né? Do sistema nervoso central antes da cirurgia. Né? Aqueles com baixa reserva fisiológica,
história de trauma, né? Cefálico, hipovolemia e nos extremos etários, né? Jovens e muito jovens. Aqui as principais drogas, né, que a gente usa: lorazepam, midazolam, fentanil, morfina, meperidina, né, cimetidina, ranitidina, aqui também os metrazol, pantoprazol, metoclopramida, né, para prevenir vômitos, ou noradrenalina também, para diminuir os vômitos, né, evitar os olhos, atropina para diminuir a salivação, a escopolamina e glipopirrolato. Midazolam é a mais utilizada droga depressora do sistema nervoso central, né, ansiolítico, que é a mais utilizada em pré-anestésica, até porque também tem uma função amnésica também, ele causa amnésia retrógrada, então o paciente fica menos traumatizado também com a manipulação pré-cirúrgica. Benzodiazepínicos têm um efeito ansiolítico, sedativo, né, e amnésico, né, são midazolam, como eu disse, os mais utilizados. Eles não são analgésicos, mas em alguns casos, né, apesar de ele ter efeito ansiolítico, alguns pacientes reagem com agitação. Tá? Então, tem que saber disso. Os principais exemplos, né, diazepam, lorazepam, que é aqui o mais utilizado no nosso meio, é o midazolam. Opioides, né, como por exemplo o fentanil, ele é indicado se há necessidade de analgesia pré-operatória. Né? Então, a gente pode usar um pouco de fentanil um paciente, por exemplo, um queimado, um paciente que está com uma fratura, que vai para a cirurgia, que está já sofrendo dor, um paciente oncológico, né? Você já pode usar um fentanil pré-operatório, um opioide. Efeitos colaterais, hipotensão postural e depressão ambulatória. Vômitos, né, e prurido. Então você tem que estar atento, né, para essas complicações, né, quando você usa um opioide. Exemplos aqui, né, eu disse morfina e fentanil, que é o mais utilizado. Então aqui nós vamos falar na avaliação desse cirúrgico de características do paciente, né? Então, você tem essa escala, você já deve ter ouvido falar, a ASA, né? Da American Society of Anesthesiologists, né? A ASA é uma avaliação, uma escala, né? De status físico, né? De performance status para anestesia. Você tem, por exemplo, escalas como, por exemplo, de Karnofsky, que também é uma performance status, só que aí é para oncologia. Então, ASA 1. O que é o paciente de ASA 1 ou classe 1? É um paciente normal, saudável, tá? Não tem nenhuma patologia orgânica, fisiológica, alguma alteração bioquímica, nem distúrbio psiquiátrico. Tá? Esse é o ASA 1. ASA 2. Tem doença sistêmica leve a moderada, está bem controlada. Tá? A doença sistêmica controlada, né? Sem nenhuma disfunção de órgãos ou limitação funcional. Né? Um exemplo disso é, por exemplo, hipertensão tratada. Né? Então, um paciente hipertenso, com diabético controlado, ele é ASA 2. Tá? Classe 3. Aí você já tem doença sistêmica severa, né? Por pelo menos um órgão ou sistema. Tá? Causa limitação funcional. Tá? Então, por exemplo, aí uma angina estável. Tá? Angina estável não seria uma doença grave, mas está controlada. ASA 4. Ele tem uma doença, não, uma patologia sistêmica em estágio final. Pelo menos um órgão ou sistema, que é de alto risco de vida, tá? Com ou sem cirurgia. Por exemplo, né, nesses casos, o paciente com insuficiência cardíaca congestiva, com insuficiência renal grave,
Esse daí já seria um asa 4. Asa 5 é o paciente moribundo, né? Que tem pouca chance de sobrevida, né? Mas está sendo submetido a uma cirurgia como a última alternativa. Tá? Então é um paciente moribundo. Por exemplo, aqui é um aneurisma de aorta rota. Né? Então é a última, quando você pega um paciente com aneurisma de aorta rota, a mortalidade cirúrgica e a gravidade do paciente, né, é altíssima. Só que também não tem outra opção. Você vai tentar operar e tentar salvar a vida desse paciente. Asa 6 é aquele que é declarado com morte encefálica e vai ser doador de ossos. Você tem a classificação E, né, que é operação de emergência. Então, qualquer paciente com cirurgia de emergência, né, que tem que ser feito imediatamente, por exemplo, politraumatizado, um choque hipovolêmico, que tem que ser submetido, por exemplo, uma laparotomia de urgência, ele é E, né, ele é outra categoria, né, não tem lugar para você fazer a classificação dela. Então, aqui, falando do risco cardíaco, né, separado, os marcadores clínicos, segundo a Associação Americana, né, de Cardiologia, American Heart Association, os maiores são marcadores clínicos, síndrome coronariana instáveis, tá? ICC descompensado, arritmias significativas e doença valvar grave. Tá? Os marcadores clínicos maiores de possíveis complicações anestésicas. Intermediários da higiene estável, tá? Infarto do miocárdio prévio, mas compensado, né? Insuficiência cardíaca compensada ou história de insuficiência cardíaca, né? Pacientes diabéticos e pacientes de insuficiência renal. Marcadores clínicos menores, né? Idade avançada, eletrocardiograma alterado, ritmo qualquer que não sinusal, especial arritmias graves, mas ritmo não sinusal, baixa capacidade funcional, então apesar de ele não ter insuficiência cardíaca estabelecida, mas ele tem uma capacidade funcional diminuída, né, cardíaca, história de síncope e hipertensão arterial não controlada. Aqui nós vamos avaliar, né, esse parâmetro do MEC, né, para avaliar a capacidade funcional cardíaca do paciente. Né. MEC são níveis de equivalente metabólico. Corresponde ao consumo de oxigênio, né, de um homem de 70 quilos com 40 anos de idade em repouso. Tá? Então é o VO2, né, o consumo de oxigênio de um homem, né, peso médio, 40 anos de idade, parado em repouso. Tá? E os múltiplos de um MET podem ser usados para expressar a demanda aeróbica para atividades específicas. Então, gasto de um MET. Usar banheiro, comer, andar, dentro de casa, vestir-se, né? São atividades que exigem mínimo de esforço. Gasto de 4 METs. Lavar louça, correr pequenas distâncias, subir devagar no lance de escadas. Dançar, né? Dançar suavemente, né? Aquela dança aeróbica, né? E outras atividades aí leves. Gasto de 7 a 10 metros. Jogar futebol, subir escadas, né? Aí não é um lance de escadas, subir as escadas, vários lances, bem rápido. Pedalar mais de 15 km e outras atividades físicas mais intensas. Então, aqui, como que a gente classifica o risco cardíaco? Né? Risco cardíaco alto, né? Ou superior a 5
Cirurgia de emergência de grande porte, né? Especialmente se o paciente for mais velho. Tá? Cirurgias de aorta e outras cirurgias vasculares de grande porte. Procedimentos cirúrgicos prolongados associados a grandes perdas de sangue ou fluidos corporais. Então, toda cirurgia de grande porte longa, né? Você tem grande perda de fluidos corporais, provavelmente será longa e de grande porte, você vai ter essa perda, já são de maior risco cardiovascular, superior a 5%. Risco intermediário, entre 1% e 5% de risco cardíaco. Endoperectomia de carótida, né? Cirurgia para desobstruir a carótida, cirurgias intraperitoneais e torácicas, tá? Mesmo que não seja de grande porte, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgias ortopédicas, cirurgia de próstata. Risco cardíaco intermediário. Risco cardíaco baixo. São aqueles procedimentos endoscópicos, tá? As videocirurgias, risco cardíaco inferior a 1%, procedimentos superficiais, né? Catarata, cirurgias oftalmológicas, cirurgia de baixo risco cardíaco, cirurgia de mama. São cirurgias superficiais. Apesar de parecer grande, cirurgia de mama é superficial. Então, se ele tem o paciente que não tem mínimo, né, peritores, mínimos comorbidades, né, clínicas, ele tem aqui baixo risco, tá, menor de 4 NETs, aqui é baixo risco, não, aqui é o paciente em pior condição, tá, que ele tem uma atividade menor de 4 NETs. E aqui, o excelente tem atividade maior de 4 NETs. Ele já pode ter para a sala de cirurgia. Tá? Então, paciente sem comorbidades, que tenha um consumo, né, de energia de VO2 acima de 4 NETs, ele pode ir direto para a sala de operação. Se ele é pior clinicamente, paciente sedentário, consumo menor de 4 NETs, ele tem, se é uma cirurgia de baixo risco, né, ele pode ir direto para a sala de cirurgia. Se ele está numa cirurgia de alto risco, ele deve fazer testes não invasivos, tá? Cardiológicos, testes cardiológicos não invasivos. Tá? Como, por exemplo, o teste ergométrico, eletrocardiograma, Holter, todos esses testes não invasivos. Se ele, depois dos testes, ele é com baixo risco, né? Com baixo risco, ele vai passar de cirurgia. Tá? Se ele é considerado de alto risco, aí você deve fazer uma sinergicoronagrafia, um cateterismo. Tá? E aí, dependendo do que você achar, você vai fazer o tratamento específico e depois, se tiver tudo em ordem, você reagenda, né? Você pode marcar a cirurgia. Aqui é um paciente intermediário, né? Então, se ele tem um paciente que não tem comorbidades moderadas, né? Se ele está acima de 4 NETs e ele é um paciente com risco cirúrgico, a cirurgia de risco intermediário, ele já pode ir para a sala de cirurgia. Tá? Se ele tem também cirurgia de baixo risco, ele pode ir direto para a sala de cirurgia. Agora, se é uma cirurgia de alto risco, aí tem que ir para as provas não invasivas. Se as provas não invasivas, se forem mostrar que ele tem baixo risco, ele pode ir para a sala de cirurgia. Se mostrar que tem alto risco, também considerar cateterismo, né? Sinergicoronagrafia, e aí depois você define a conduta de acordo com o que vão achar. Tá? Se o paciente já tem comorbidades moderadas, tem menos do que 4 NETs, né? Aí ele já
vai direto aqui para não invasivo, testes não invasivos. Se estiver tudo bem, vai passar na cirurgia, se não, vai também para coronavirocimento coronariografia. Certo? Agora, aí vai falar, o paciente, quando você vai falar do paciente grave, né? Que tem patologias sistêmicas, né? Comorbidades graves. Aí esse já vai direto para a investigação cardíaca mais avançada. Tá? Não dá para você mandar ele para a sala só com elétrico e os exames de laboratório. Seria muito normal. Avaliação do risco pulmonar. Qual o objetivo da avaliação do risco pulmonar? Né? Evitar hipoxemia ou hipercapnia durante a operação. Prevenir broncoespasmo e aumento da pressão intratorácica. Minimizar complicações respiratórias pós-operatórias. Poucas complicações. Fatores de risco aqui para complicações pós-operatórias, né? Do ponto de vista pulmonar. Local da cirurgia, né? Então, cirurgias torácicas e de abdômen superior, pela própria localização da cirurgia, ela já interfere na ventilação do paciente. Então, são fatores de risco para você ter complicação no pós-operatório, né? A peritasia, as pneumonias, né? Paciente com dor também, vai restringir movimentos respiratórios. Idade superior a 70 anos. Estado pré-operatório, que já tem doenças pulmonares prévias, né? Se é um tabagista, que já tem tosse produtiva e persistente, obesos, tá? Significativo, defeitos de parede torácica também vão interferir na ventilação e, consequentemente, na evolução pós-operatória. E cirurgia de urgência também, né? O paciente não teve devido preparo pré-operatório, então aumenta o risco. Então, aqui, os fármacos que a gente devem ser suspensos, né? Se devem ou não devem ser suspensos antes da cirurgia, né? Então, hipoglicemiantes orais devem ser suspensos no dia da cirurgia só. Beta-bloqueadores, dietas, estatinas não devem ser suspensos. Né? Então, aquilo que eu falei, né? Que esses medicamentos você pode tomar um pouco de água até 2 horas antes da cirurgia. Antidepressivos no dia da cirurgia, anticonvulsivantes não devem ser suspensos, devem tomar antes da cirurgia, no horário normal que tomaria, anti-inflamatórios não esteroides, 1 a 3 dias antes, ou não suspender, depende do caso, tá? Depende da indicação da cirurgia. Inibidores da monoaminoxidase, 2 semanas antes, ou em alguns casos específicos, se suspende no dia. Varfarina e outros anticoagulantes orais, né? Suspende 5 dias antes. Contraceptivos orais não devem ser suspensos, né? Evitando o risco de gravidez. Viagra, né? E similares 24 horas antes. Aqui, heparina, né? Não fracionada, né? Profilática e terapêutica 2 a 4 horas antes. Aqui, de baixo peso, heparina de baixo peso molecular, se ela for profilática, você suspende 12 horas antes. Se for terapêutica, dose terapêutica, que é uma dose maior, 24 horas antes. E alguns fitoterápicos, como alho e ginseng, pelo menos 7 dias antes, ginkgo biloba, pelo menos 36 horas antes, e erva de São João, suspensão de pelo menos 5 dias antes. Né? São drogas que são fitoterápicos que interferem na coagulação. Né? Você vê que até a erva de São João tem que ser suspensa bem antes. Então, aqui o planejamento, né, tem fatores importantes, né, para você planejar a anestesia,
avaliar a idade e comorbidades, essa é uma resumo, né? O local e posição do paciente na cirurgia, importante também, né? A gente na técnica cirúrgica falou de diferentes posições e tal, e elas podem ter grande influência tanto no sistema respiratório quanto no cardiovascular. Avaliar muito bem o risco de aspiração, como a gente falou. Avaliação prévia da via aérea. Na aula passada a gente discutiu como que trata a via aérea difícil, né? E importante aqui, status da coagulação. Por isso que eu particularmente eu peço coagulograma, né? Eu peço completo, mas também não estaria errado se eu pelo menos pedir um TS, né? Tempo de sangramento, tempo de coagulação, fazendo mais simples, mais barato, mas pelo menos esse acho que valeria a pena fazer. Eu peço coagulograma. Importante ter o termo de consentimento anestésico, né? Tem um termo de consentimento cirúrgico e também tem um termo de consentimento anestésico. Né? As informações nesse termo, né? Elas devem ser em linguagem acessível sobre o procedimento anestésico e sobre os riscos anestésicos. É isso aí, gente. Dúvidas? Eu vou falar com o Vinícius sobre qualidade da inovação, mas senão a gente faz. Acho que